Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Rapaz, como é bom estar aqui, Alfredo. É bom, né? Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 14. Semana passada, rapaz, nós falamos um assunto interessante sobre Babilônia. Se você não viu ainda o nosso episódio, não teve oportunidade de assistir, assista, que com certeza vai ser uma grande base para, né, os próximos capítulos onde Babilônia vai ser citada novamente, né? Exato, yeah. E hoje nós estamos aqui na terceira voz, o outro anjo, o terceiro, que vai falar aqui de alguns assuntos aqui que você vai ver que coisa forte que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, seja bem-vindo mais uma vez do Parabolando Podcast. E estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nossos episódios estão sempre indo ao ar toda segunda-feira, né? Temos tido alguns probleminhas técnicos, mas isso aí faz parte, né? Uhum. Normalmente às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 10 horas da noite, horário do Brasil. Se você não é inscrito ainda, ó, clica o botãozinho aí, se inscreve, dá o seu joinha, faça o seu comentário e compartilha. Né, perfeito, perfeito. E hoje, olha só, eu queria agradecer a pessoa de Leonan, né, o nosso querido amigo lá de Brasília, que tem nos ajudado e tem feito esse trabalho excelente, né? Sobre as nossas capas aqui, né? Sobre os nossos thumbnails, tá bom? Beleza? Falou, Leonan, grande abraço, Senhor te abençoe e tamo junto. Alfredo, mais uma vez, né? Seja bem-vindo. E olha aí, ó, tá aqui o terceiro anjo. Veja só o que vai acontecer aqui, meu amigo. O negócio aqui é forte. É isso aí, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Nós vamos continuando então, da semana passada nós falamos sobre Babilônia, né? Que o anjo anunciando a queda da Babilônia, né? Dos reinos do mundo que vão terminar com a vinda de Cristo. E hoje nós vamos continuar aqui no versículo 9 do capítulo 14 ainda do livro de Apocalipse, onde diz assim: seguiu-os ainda um terceiro anjo, é o terceiro, né? Dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eita, opa. Então, muito bem. Você veja que é uma advertência. Ele diz assim... Sei. Ele diz assim, ó, se alguém adorar a besta, quer dizer, nessa época ainda vai ter alguém que ainda não vai ter adorado, tá avisando, olha, você não pode comprar, você não pode vender, rapaz, você não pode ter nada, mas se você receber sinal para comprar alguma coisa, ou para vender, se alguém receber o sinal, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Sim, muito bem. Essa é uma condição, né, que significa que nesse momento ainda vai existir ainda pessoas, habitantes na Terra, que ainda vão estar nesse jogo ainda, neste jogo ainda, porque quando acontece o arrebatamento da igreja e tudo acontece, a perseguição dos 144 mil, a morte das duas testemunhas e tudo mais, e depois o anjo pregando no céu e tudo mais, as pessoas vão olhar e falar, olha, eu sei que a coisa está difícil. Sim. Já se passam aí mais de 3 anos, né? Pessoas que não receberam a marca, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada. Os últimos 3 anos e meio serão terríveis. É a grande tribulação, né? E então ele diz, mas só que tem uma coisa. Se alguém receber a marca para comprar ou para vender ou para ter uma vida aqui, eu vou dizer para vocês, esse tempo está acabando. Né? Se alguém receber isso, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Uau. Então isso daqui é algo muito terrível. Porque quando se fala de cálice da ira de Deus, veja que Jesus, quando ele está orando no Getsemane, ele fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Essa terminologia, né? É. Por que isso, né? Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, o cálice da ira, quando Jesus fala, o cálice é uma taça, né, que você bebe, não é? Sim. Seria como se fosse um cálice de veneno para a morte, não é? Então, o cálice da ira de Deus sobre aqueles que são eleitos caiu sobre Cristo. Ok. Por isso Cristo diz, Pai, se te é possível, afaste-me esse cálice. Porque era destinado para outros, caiu em Cristo. Caiu nele. Em Cristo. Então, para nós que somos cristãos, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, o cálice da ira de Deus contra o pecado, e o pecado leva à morte e o pecado leva ao inferno. Então, o pecado que nos levaria ao inferno, que é a ira de Deus, que é o cálice da ira que nós iríamos beber, sim, Cristo tomou ele. Você veja que Cristo, quando ele está prestes a morrer, ele fala assim, eu estou prestes a beber um cálice e eu anseio por isso. Uau. Não é? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o cálice da ira. Então nós que somos salvos em Cristo, olha irmãos, você já imaginou do que nós fomos salvos? Muito porque bem. Aqui vai dizer o que acontece. Porque também esse beberá. Quer dizer, se não beber, não vai acontecer, não beberá. Exato. Tá? Mas para isso não precisa ter a marca. Se não tiver a marca, vai acontecer. Vai acontecer. Beberá. Então, sem mistura, ou seja, isso aqui não tem algo para diluir. Você põe vinho, põe água para diminuir o efeito do vinho. Não, ali é sem mistura, é puro. É a ira de Deus derramada sem misericórdia. Sei, rapaz. Então ele diz assim, esse é o Criador do universo que vai derramar essa ira. Né? Sim. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Aí ele diz assim, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, um dos pais da igreja diz assim, se vocês acham que vocês querem saber se Deus castiga com fogo ou não, vai na região, o pastor esteve lá, na região de Israel, onde é a região do Mar Morto, sim, onde era Sodoma e Gomorra. O que é lá? O que virou aquilo? Rapaz, é uma coisa, blocos de sal, né? Ali no Mar Morto, aquela parte, quanto mais você vai descendo, vai ficando mais seco, vai tendo nada. Você vai olhando assim, você fala, né? E lá pertinho, depois tem o quê? Fortaleza de Massada, por ali, tá? Você olha e fala, rapaz, quando você chega na região ali, né? Não é a região exata, porque, né? Mas rapaz, não existe um mosquito. Nada. E enxofre, né? Diz que tá enxofre, pega fogo até em rocha que você pega. Não existe um mosquito ali. Tá? Então, nada. Isso aqui, a pessoa será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora no versículo 11 é que diz, o pior aqui, ó, a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, não tem descanso nem de dia e nem de noite. Eu fico pensando nisso, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e queimo o dedo no fogão. Sim. Rapaz, aquilo dói. Aquilo dói. Você toma um solzinho na praia que esquenta mais a cabeça, gente que tem pouca cobertura, tá? E depois aquilo fica te incomodando, fica agoniado. Agora você imagine, rapaz. Fogo e enxofre, dia e noite, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça segue para todo sempre, e eles não têm repouso. Agora, olha o que diz no livro de Isaías, no capítulo 66. Vamos lá. 66 de Isaías, no versículo 23. 66 é o último, né? É o último capítulo do livro de Isaías. 6633? 23. 23, quer dizer. Capítulo 66 de Isaías, versículo 23, diz assim: de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Esse aqui no final dos tempos. Sim. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror
para toda a humanidade. Eita. Meu amigo, o negócio é forte. Então, isso aqui que João está falando aqui, o profeta Isaías falou 700 anos antes de Cristo. Ok. E ele disse, olha, no final dos tempos, o que vai acontecer? Jesus vai voltar, vai destruir seus inimigos. Os povos virão adorar ao Senhor em Jerusalém. E eles sairão e eles vão ver essas pessoas. Verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, ou seja, o corpo não vai morrer. Nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a humanidade, queimando eternamente. Sempre. Isso é um tormento eterno, sem fim. Aqueles que negaram, não receberam o amor de Deus, né? Que não receberam o amor de Deus, rejeitaram o amor de Deus e foram adorar a Satanás e a besta, e receber o sinal do seu nome. Este é o fim deles, por isso que fala que eles serão atormentados dia e noite. E no versículo 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Interessante isso aí. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. Guarda os mandamentos de Deus e a fé. Quem são esses daqui? Mandamentos e fé em Jesus. Israel. Sim. Não é? Porque deles vem a lei. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Então, olha aqui que coisa interessante. No final aqui, aqueles que estiverem morrendo, porque aqui ele está dizendo bem claro, não receba a marca da besta, porque se você receber, você vai sofrer esse tormento eternamente. Mas aí há uma outra parte em que ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Sim. Né? Qual era a perseverança? Bom, já estou aqui sem comida. Estou sendo perseguido, porque não recebi a marca da besta. Sim. Nem adorei a imagem da besta, nem a besta. Sim. Estou sendo perseguido, sem comida. Meus filhos estão passando fome. Porque uma coisa é você passar necessidade com você ver teu filho. Sim. Uau. Sem ter o que comer. Ele diz, mas aqui está a perseverança dos santos. Né? Aí ele diz assim, bem-aventurado, ouve-se uma voz do céu que diz, bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor. Pode ser morrer de fome, pode ser morrer pela espada, pela perseguição, o que for. Ele está dizendo que você é um bem-aventurado. Então, no caso aqui, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. Então, quando fala isso aqui, significa... Israel. Não é? Então, quando fala de mandamentos e vão se converter, né? Porque está aqui, ó, e a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Então, porque teve o quê? Lembra que teve as duas testemunhas, teve anjos que pregaram. Que pregaram. Né? Nos áudios, né? Enfim, tiveram sempre essas situações. Porque lembra, né? 3 anos e meio, né? Isso aqui é para quem? Essa parte é para Israel. As nações Israel. Os que ficarem aqui, né? Israel. Então, o que acontece? Deles veio a lei. Então, assim, ó, esse povo que veio a lei e que agora se converteram a Jesus, né? Aqui está a perseverança deles. Então, ele diz assim, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. Uau. Rapaz, porque eles descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Porque será terrivelmente perseguido e estarão fugindo. É porque quando a gente... porque a nossa memória, ela... Eu não posso usar esse termo, que não seria bom, né? A questão da memória curta. Né? Mas é porque normalmente é igual gravidez, né? Igual as mulheres que já tiveram filho. Elas têm um filho parto normal, né? Tem o parto normal. Quando elas estão sentindo aquela dor, ela fala, eu nunca mais quero ter um filho na minha vida. Mas depois que passa a dor, né? A dor passa e se esquecem daquilo, tá? Não se esquecem, aquilo não causa mais dor. Exato. Você não está doendo. É igual o que aconteceu, não faz 100 anos ainda. Faz 80 anos, gente, o que aconteceu lá na guerra, na Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Não faz 80 ainda.
Tá agora nessa época, agora que nós estamos, né? 44, 45, o que acontecia lá nos campos, o Holocausto, né? Gente, famílias que eram separadas, pais, mães, amigos, tudo que acontecia. Gente, não estamos falando nem de 1, nem de 2, nem de 3. Nós estamos falando hoje em números. Em número, hoje Israel tem em torno de 8, né, a 9 milhões de habitantes, de pessoas. Na Segunda Guerra, foram 6 milhões de judeus. Só para você ter uma ideia. Então, isso que acontecia, essas experiências, a fome, né, a morte como que era levada, né, o tipo de morte que era colocado para que as pessoas, né, e normalmente não eram mortes rápidas, eram mortes demoradas, sequidão, subnutrição e tudo aí. Então tá aqui, ó, gente, fadiga, tá? Olha, perseverança, porque tem pessoas, houveram sobreviventes, né? Ainda hoje, sobreviventes do Holocausto. Ainda tem ainda. Em São Paulo teve, acho que semana retrasada, passada ou retrasada, teve a semana de que se faz a união deles por causa do Holocausto. E havia pessoas de 80, 90 e poucos anos. Porque na época pessoas que tinham 10 anos... né, tá com 90 e poucos anos. Então tem em torno de né, pessoas que nasceram, né? Por exemplo, crianças que nasceram na faixa de, por exemplo, 35, nasceram em 35, né? Hoje teriam 90 anos. 90 né? anos. 89 para 90 anos. Então Exato. Existem pessoas ainda que são daquela época. Vivas. São os remanescentes daquele povo. Então eles passaram por isso, eles sabem o que acontece. Então quando você está aqui, ó, nesse momento aqui, que passam essa situação, aquele que não vai ter oportunidade de adorar a besta, né? Tá aqui, ó, perseverança, mandamento, fé, morte, descanso das fadigas e por aí vai. Então, né? E por isso que fala, bem-aventurados são, porque vão descansar das suas obras. Porque para nós, igreja, olha como é uma maravilha. Nós que somos igreja, certa vez os doutores da lei e os fariseus perguntaram a Jesus o seguinte: Mestre, que obras devemos fazer para herdar o reino dos céus? Jesus responde para eles assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Gente, é a questão da fé. Está aqui, ó, escrito aqui, ó, no versículo 12, na última parte do versículo 12, diz assim: a fé em Jesus. A fé em Jesus. Essa que salva o homem, né? Então ele diz, olha, eles vão descansar dos seus trabalhos e as suas obras os acompanharão. Então eles estarão diante de Deus, vão acompanhar e dizer, olha, esses daqui morreram. Né? Porque nós falamos, porque veja bem, nós falamos igreja, Israel e nações, né? Então, nós temos, né, uma história, né? Não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar por aqui ainda, mas existem outras pessoas, crianças que estão nascendo hoje, pessoas Exato. Que estão, né, nascendo hoje, e tudo depende, né, da questão da plantação, do que está sendo feito, do que está sendo ensinado. Então, que eu e você, né, sejamos canal de bênção. Para que serve esse canal, né? Para que nós estamos fazendo aqui esse trabalho hoje, né? Gravando esse episódio. Isso aqui não é um podcast apenas informativo. Não é, isso aqui não é uma informação apenas. Porque a informação hoje nós temos à vontade. É só um simples clique e você tem muitas informações. Não, isso aqui não é informação. A informação, ela transforma-se ela tem 3 estágios, né? Ela tem a informação, depois ela se transforma em conhecimento, e depois o conhecimento colocado em prática se chama sabedoria. Exatamente. Tá? E a sabedoria é para quê? A sabedoria é pessoal? A sabedoria é para você compartilhar, para você passar. Então, que você continue passando, não, que essa bênção de você estar ouvindo, de você estar assistindo, de você estar aprendendo, que isso não pare em você. Exato. Que não pare em você, porque está escrito lá, Jesus falou, ide, e fazer o quê? Ensinar o quê? O que você sabe. E o que você sabe? Tá? O que você sabe é o que você assiste, o que você ouve, o que você lê, tá? Então é isso que nós passamos. Se a gente ouve, assiste e vê coisas que não são boas, que não são aproveitáveis, é o que nós vamos passar, porque a palavra do Senhor diz, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração. O coração representa o quê? Representa a mente, representa, né? Exato. Tá? Isso fala. Então, o nosso objetivo com um episódio como esse é te alertar, mas acima de tudo, que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Né? Porque o tempo não para aqui.
Né? Tem muita coisa ainda para acontecer, nós não sabemos quando. Não sabemos quando. Mas, como diria Billy Graham, o que você faria se Jesus fosse voltar na semana que vem? Faria a mesma coisa que eu estou fazendo. Exato. Não mudaria nada. O quê? É a plantação, tá? Quem planta, colhe. Quem escolhe, colhe. Então, eu não sei o que você tem escolhido ultimamente, nesses tempos que nós estamos vivendo, tantos tempos diferentes, né? Situações tão terríveis que a gente vê. Onde está Deus? O Deus, ele está no mesmo local. O problema é que as pessoas não deixam ele estar na vida delas. Exato. Tá? E aqui nós vemos um quadro. Quando a gente olha um quadro, isso aqui é apenas uma figura, né? uma gravura, né? Mas quando você vê, pessoal, isso aqui vai acontecer. E o fato de que isso vai acontecer e a prova de que isso vai acontecer é que nós vimos essas coisas se repetirem no decorrer da história. Isso, porque é por isso que estava acontecendo, né? Todos eles, vocês lembram? Gente, é só se informar, ver lá as marcas que eles tinham no Holocausto, né? Exato, usavam a estrela amarela de Davi, eram marcados. Eles eram marcados de onde você pertencia, qual família, para qual campo que você iria, tudo isso tinha marcado. Era uma marca. A marca significa a quem você pertence. Exato. Simples. A marca, né? Você marca um gado para quê? Para colocar a sua marca. Exato. Então, no caso, a marca significa propriedade. Porque para receber isso daí, imagina, é a solução que o povo está querendo, algo muito simples e fácil e tudo, você receber, para você ter acesso a tudo que você imaginar de bom no mundo. Exatamente. Não é? E então, nós não podemos, porque de vez em quando, o que acontece? De quando em quando, há como se diz, como eu poderia dizer aqui, parece que as pessoas têm aquele pensamento dizendo, a volta de Jesus é agora. Tá. De quando em quando existe esse tipo frenesi, né, nas pessoas. Jesus está voltando agora porque está acontecendo isso, né? Sim. Então você veja que algumas seitas, elas foram lá e marcaram a volta de Jesus por causa das coisas que estavam acontecendo em volta. Jesus vai voltar agora. Né? Sobem para o monte e vão lá e Jesus não voltou. Aí inventa uma outra doutrina, né? Sim. No ano 1000, achavam que Jesus iria voltar, né? No começo da igreja achavam que Jesus ia voltar logo perto, né? Porque estava lá o Nero, estava tudo preparado, né? Na Idade Média, não, Jesus vai voltar agora, porque a coisa está feia, é o que está acontecendo, está assim, assado, né? E nos nossos tempos de hoje, quando a gente olha em volta, a gente vê a tecnologia, vê todas essas coisas avançadas e fala, não, acho que Jesus está voltando agora, vai ser agora. Agora não podemos esquecer de uma palavra de Jesus, ele diz assim, não vos enganeis, o Filho do Homem virá em um tempo em que ninguém espera. Agora todo mundo está esperando? E aí? Não é? Porque essa espera e não vinda, as pessoas vão dizer, já esperei tantas vezes, não aconteceu, acho que não vai ser agora. A questão da espera é o seguinte, eu acho que quando você não espera, é quando você desiste. Quando você desiste. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, não, mas já aconteceu isso uma vez, não foi, já aconteceu. E aí vai. Agora não vai acontecer, não. Vamos. É aí a hora. Okay. Não é? Então, é algo que nós precisamos ficar atento a quando nós estudamos profecias. Nós temos que estudar cada parte, cada detalhe das palavras e detalhe que Jesus fala, e nós vamos juntando e dizendo, peraí, isso vai acontecer. Que hora? Nós não sabemos. Então é isso. Então, já que a gente não sabe, vamos continuando fazendo nosso trabalho é esse. Porque pregar o Evangelho do Senhor Jesus, levar o Senhor Jesus, a boa nova do Evangelho a todos. É isso aí. E você é um desses todos, né? Tá bom, Fred? Considerações finais, próxima semana, próximo episódio, nós vamos estar falando sobre a ceifa. Opa! Ceifa. Vamos estar falando. Tá? Ceifa, o que é isso, Alfredo? Fala aí. Vamos lá, então. Então, próxima semana estaremos falando sobre isso. Agora, para nós hoje, queria deixar para os irmãos o seguinte, há muitas coisas tentadoras no mundo, que nos oferece muita coisa boa. Sim. Não é? Como uma marca dessa. Sim. Não é? Mas, irmãos, o apóstolo Paulo diz uma palavra tremenda para nós. Ele diz assim, irmãos, não viveis ansiosos por nada. Vocês tendo o que comer e o que vestir, contentai-vos com isso. O nosso reino não é aqui, irmãos. Não é? Ainda bem. Graças a Deus, graças a Deus. Deus cuida de nós, cuidará de nós, e nós somos igreja noiva de Cristo. Amém. Amém? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado por você ter participado mais uma vez no nosso episódio Parabolando Podcast, e nos vemos até o próximo, com certeza, né? Com certeza. Bye, bye para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.